Olá, tudo bem com vocês? Bem, gente, hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Nós teremos duas partes, uma revisão e uma outra parte de correção de exercícios para a gente concluir o volume 3. Então, hoje, essa vídeo vai ser de revisão do capítulo 5 e 6 do volume 3 da nossa apostila, tá bom? Bem, quando a gente fala de relações ecológicas, geralmente a gente vai retomar alguns assuntos referentes também a ecossistema, fatores vivos e não vivos, fatores bióticos e abióticos e etc. Então, este assunto do capítulo 5 requer que você leia também o capítulo 4 sobre as relações ecológicas, os ecossistemas, as relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio ambiente. Então, eu vou falar um pouquinho o que a gente vai ver, depois eu vou retomando cada ponto, tá bom? Bem, hoje então nós vamos falar sobre as relações ecológicas, como os seres vivos interagem entre si e com o meio, os tipos de relações, que são as relações interespecíficas e intraespecíficas, e também os tipos harmônicas e desarmônicas. E vamos nomear essas relações, como as relações interespecíficas harmônicas. Aí a gente vai falar de comensalismo, protocooperação, mutualismo, colônia, sociedade, canibalismo, competição, animalismo e assim vai, amensalismo e assim vai outras todas que a gente vai ver, tá bom? Outra coisa que nós vamos falar sobre as pirâmides ecológicas, sobre as pirâmides tróficas, os tipos de pirâmides e como a gente identifica. Vamos falar também sobre cadeias alimentares, função de cada indivíduo na cadeia alimentar e a função dos decompositores. Vamos falar sobre teias alimentares, sobre a função da fotossíntese em todas as cadeias alimentares. Por que as cadeias alimentares sempre iniciam com um produtor? É porque o produtor tem que servir de alimento para um outro indivíduo ou porque os produtores eles se alimentam de um processo de energia trófica, utilizam energia trófica? Então a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre os fatores que geram um desequilíbrio no ecossistema e vamos falar também sobre a água, características da água, importância da água, mudanças de estados físicos da água, poluição da água e do solo, doenças que contaminam o solo e a água, sobre estações de tratamento de água e de esgoto, fossa seca, fossa séptica, políticas de saneamento básico, doenças que são causadas por falta de saneamento básico, o que a gente pode fazer para ter uma boa saúde usando o saneamento básico. Então, estes serão os assuntos que a gente vai falar, então, na aula de hoje. Então, vamos começar falando, então, primeiro sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Bem, quando a gente fala de relações ecológicas, nós estamos falando de como os seres vivos interagem entre si, como eles estabelecem uma relação com eles e com o meio. Um ecossistema, ou seja, o local onde esses seres vivos vão estabelecer essas relações, eles vão precisar de coisas vivas e coisas não vivas, fatores vivos e fatores não vivos, fatores bióticos e não vivos, né? Bióticos e abióticos. Então, a gente classifica um ecossistema como o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Lembram disso? Fatores bióticos, os seres vivos. Fatores abióticos, aquilo que ajuda os seres vivos a sobreviverem. Tá bom? Então, o que o ser vivo precisa para sobreviver? Precisa de água, de solo, do ar, da temperatura do ambiente, da luz do sol. Precisa desses fatores. Estes fatores e outros são aquelas coisas que não são vivas, mas que os seres vivos dependem muito para a sobrevivência. Assim? E aí, esses fatores eles vão contribuir muito para a sobrevivência dos indivíduos para estabelecer as relações, que a gente chama de relações ecológicas. As relações que acontecem em indivíduos de mesma espécie, nós chamamos de intraespecífica, tá? Dentro de um mesmo grupo. As relações que acontecem entre indivíduos diferentes, de grupos de espécies diferentes, nós chamamos de relações ecológicas do tipo interespecíficas. As relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas, elas podem ainda ser classificadas como harmônicas e desarmônicas. Então, uma relação ecológica ela é do tipo intraespecífica harmônica, intraespecífica desarmônica, interespecífica harmônica e do tipo interespecífica desarmônica. Beleza? Isso são tipos. E aí, como que eu vou classificar como harmônica e desarmônica? Se é positivo para uma das partes, harmônica. Se ela é negativa para uma das partes, desarmônica. Professora, se ela é positiva e nula para uma das partes, ela é positiva e nula. Significa que ela é harmônica. Se ela é positiva para as duas,
Harmônica. A partir do momento que tem uma relação negativa na história, essa relação é desarmônica, porque um deles não vai ficar beneficiado pela situação, tá? Exemplo de uma relação ecológica entre espécies diferentes, entre o humano e o cachorro, entre o humano e o piolho, entre o cachorro e um periquito, um papagaio, uma pulga, indivíduos de espécies diferentes. E entre espécies iguais, o ser humano e o outro ser humano, o cachorro e o outro cachorro, o pássaro palito e o outro pássaro palito, o jacaré e o outro jacaré, um urso e um outro urso. Só que essas relações podem ser boas ou ruins, né? Então, entre o ser humano e o cachorro, por exemplo, pode ser uma relação boa. Entre o ser humano e o piolho, por exemplo, pode ser uma relação negativa. Então, a gente vai classificando de acordo com o que acontece, tá bom? Bem, essas relações, então, elas são classificadas com nomes. Por exemplo, colônia, quando os indivíduos eles estão unidos entre si, fisicamente, dependem um do outro ali, eles estão precisando mesmo estar juntinhos, tá? Quando é sociedade, quando eles ajudam, cooperam entre si, quando eles estabelecem relações de convivência, dependendo um do outro, fazendo atividades que um ajuda o outro, tá bom? Cooperação ou proto-cooperação é a mesma coisa que mutualismo facultativo. É uma necessidade das duas espécies se beneficiarem, mas não é uma necessidade obrigatória, como é o caso, por exemplo, do pássaro palito e do jacaré. O pássaro palito, ele consegue outros alimentos. O jacaré consegue também, de outras formas, sobreviver. Porém, o pássaro palito com o jacaré, eles estabelecem uma relação de sobrevivência positiva, tá? No caso do mutualismo, os líquens são seres vivos que dependem muito dessa associação para sobreviverem, tá bom? No comensalismo, o tubarão e o peixe rêmora, por exemplo, o tubarão não se beneficia em um peixe andarzinho atrás dele, mas não é prejudicado também. Então, só o peixe é beneficiado. Existem relações que também a gente pode chamar de desarmônicas, por exemplo, no caso do parasitismo. Indivíduos de espécies diferentes que vão estabelecer uma relação de um desses indivíduos, ele vai viver no corpo do indivíduo, né, do outro indivíduo, predando esse indivíduo, mas de maneira lenta, não levando o indivíduo à morte na hora, tá? Então, qual que é a diferença de parasitismo para predatismo? As duas, existe predador e presa. Porém, a presa, no caso do parasitismo, ela não morre na hora que o predador chega, né? Ele vai sugando aos poucos. Então, no parasitismo existe um hospedeiro. A presa no parasitismo seria o hospedeiro, tá? No predatismo é presa e predador, tá? A presa é aquele animal que vai sofrer a morte porque vai servir de alimento para o outro. Existe também a relação de competição. Os indivíduos, eles brigam entre si por alimento, por território, por fêmea, tá? Canibalismo, quando indivíduos de mesma espécie vão se alimentar do outro. Então, por exemplo, uma aranha, depois do acasalamento, come o macho. É um indivíduo fazendo canibalismo. Louva a Deus, come o outro, louva a Deus. Eles têm essa relação de canibalismo. O amensalismo é quando ela é negativa para um e para o outro não faz diferença nenhuma. Então, por exemplo, o elefante foi beber água na beirada do rio. O elefante pisoteou o mato que estava na beirada do rio. Para o elefante, não houve problema nenhum em ele pisotear aquele mato, mas o mato foi prejudicado. Qual que é a diferença de amensalismo para comensalismo? No comensalismo, uma das espécies ela é beneficiada com a relação. No amensalismo, uma das espécies ela é prejudicada. Nós vimos também sobre pirâmides ecológicas, um assunto interessantíssimo que fala no livro lá na página 22. As pirâmides ecológicas ela é uma representação de como acontece o fluxo de energia nos ecossistemas, como os seres vivos conseguem energia. Tá? Elas podem ser representadas, comigo contando para vocês, os números de indivíduos envolvidos naquela relação. Pode também ser apresentada para a gente em quantidade de peso de indivíduos. Pode ser também apresentada de acordo com a quantidade de energia que esse indivíduo pega da luz do sol. Ou ela pode também ser apresentada para a gente de maneira completamente invertida, como acontece em algumas situações que a gente vai dar o exemplo. No caso de números, por exemplo, eu posso falar assim, olha, gente, em uma árvore vivem 1000 barbeiros. Como que eu vou desenhar essa árvore? Na pirâmide de números, por exemplo, nessa historinha que eu estou te contando,
vai ter uma árvore e no segundo andar dessa pirâmide vão ter 1000 barbeiros. Então, a base da pirâmide de número, ela pode ser grande como ela pode ser pequenininha, tá bom? Na pirâmide de massa, eu vou dar o peso do indivíduo. Então, aquela árvore pesa, por exemplo, 2 toneladas. E 1000 barbeiros pesam 2 quilos, tá? Então, eu vou dar em peso. De energia, ela vai poder ser invertida ou não, né? E ela vai apresentar para mim a quantidade de energia que esse indivíduo está pegando do Sol. Então, o indivíduo produtor está no primeiro andar, pegando energia que provém do Sol. Beleza, gente? Nas cadeias alimentares, nós aprendemos que existem os consumidores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, quaternários. Vocês lembram disso? Então, quando a gente fala, então, dessas relações entre os seres vivos, a gente está falando que existem decompositores, consumidores, produtores, consumidores primários, secundários, terciários, herbívoros, onívoros, carnívoros e os produtores. Então, o produtor vai ser sempre um indivíduo autotrófico, né? Aquele que faz a fotossíntese. E os consumidores, que são aqueles que vão consumir outros indivíduos. Eles podem ser os consumidores primários, podem ser os consumidores secundários, podem ser os consumidores terciários, quaternários, ou aí daí em diante, tá bom? E ainda além dos quaternários, isso é um N, tá, gente? Quaternários. E além de tudo, ele ainda pode ser um decompositor. Esses indivíduos todos são seres que não produzem o próprio alimento, tá bom? Então, nessa cadeia alimentar que a gente tem aqui, olha, o produtor tá aqui, tá? Ele serve de alimento para o decompositor? Sim. O gafanhoto é um consumidor, que também serve de alimento para decompositor, mas ele serve de alimento também para o outro consumidor, que é um consumidor carnívoro. Um consumidor secundário, ele é carnívoro, tá bom? Um consumidor terciário, aqui é a coruja, tá? Porque ele está comendo um consumidor secundário. Então, todos esses indivíduos, depois na natureza, eles voltam para o solo depois que passam por decomposição. Este exemplo é de uma cadeia alimentar, porque envolve uma sequência de seres vivos em que um se alimenta do outro e pronto. Já nesse exemplo, a gente tem uma cadeia alimentar? Não, a gente tem várias cadeias alimentares. Portanto, não é mais uma cadeia alimentar que a gente chama isso de teia alimentar. O nome teia alimentar se deve ao quê? Ao fato delas entrelaçarem, as cadeias alimentares entrelaçarem uma nas outras, tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, olha, o produtor aqui nessa relação, nessa cadeia alimentar, o produtor está aqui e esse outro aqui é um outro produtor, ó, tá vendo? E eles vão servir de alimento para inúmeros indivíduos. E em cada um dos exemplos, eles vão ser um tipo de consumidor. Só os produtores que vão manter sempre o mesmo. Agora, o consumidor, olha, a galinha aqui, ela é consumidora primário, tá vendo? Mas ela pode, em outras situações, ser um consumidor secundário, tá? Esse fruto, por exemplo, que serve de alimento para o gambá aqui é consumidor primário. Mas quando o gambá come galinha, ele é consumidor secundário. Então, pode acontecer de mudar também as posições. Indivíduos, geralmente, que estão no topo das cadeias alimentares, têm um papel importante no equilíbrio, tá? São animais que dependem muito, os seres vivos dependem muito deles também. Uma outra coisa extremamente importante é que se acontece de ter um poluente nesse ambiente onde estão esses indivíduos, pode acontecer uma bioacumulação, as substâncias acumularem no corpo de um indivíduo. Mas pode também ter a magnificação trófica, que é, já que um indivíduo está todo cheio de contaminação, ele pode levar isso para o outro consumidor, aquele consumidor dele. Então, é importante que vocês relembrem este assunto também. Como eu disse, nenhuma cadeia alimentar pode ficar sem um produtor no início, porque os produtores, eles conseguem energia a partir da fotossíntese. Então, por que toda cadeia alimentar começa com um produtor? Porque esses produtores não se alimentam de ninguém. Eles, na verdade, conseguem produzir o próprio alimento a partir do processo de fotossíntese. Então, a energia que eles vão conseguir vai vir a partir de quê? Do sol. E o que é a fotossíntese? É a forma de alimentação dos seres autotróficos. Bem, gente,
Algumas ações humanas podem causar inúmeros desequilíbrios no meio ambiente. Então, a poluição pode causar desequilíbrio. Pode causar, por exemplo, buracos na camada de ozônio, superaquecimento do planeta, e com isso pode acontecer, por exemplo, a extinção de espécies. Também pode acontecer muita poluição, e um dos motivos da poluição é justamente as ações humanas. Os homens agem de maneira inadequada com o meio, e isso tem prejudicado muito a natureza. Então, existem vários fatores que contribuem para os desequilíbrios ambientais, e é importante que vocês leiam sobre os fatores, sejam eles climáticos, antropológicos, sejam pelo homem, sejam pelo próprio solo. Todos os fatores é importante que vocês consigam anotar, deixar detalhado quais são esses fatores que contribuem para os desequilíbrios nos ecossistemas. Sobre a água é importante? Qual que é a importância da água? A água é extremamente importante para todo o funcionamento do nosso corpo, para distribuir substâncias pelo nosso corpo, né? Ela contribui de maneira eficaz para o funcionamento das nossas funções metabólicas. E ela pode ser uma água poluída ou não, tá? Ela apresenta-se na natureza em 3 estados: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. E a água passa por transformações de estado físico. Então, ela se apresenta para mim no estado sólido, mas ela pode derreter e voltar para o estado líquido. Isso a gente chama de fusão. A água pode também se aquecer tanto e virar vapor, e a gente chama isso de vaporização. A vaporização, ela pode ser classificada em 3 tipos: a evaporação, a ebulição e a calefação. Então, é importante que vocês também observem essas informações e consigam exemplificar cada uma delas. Quando a água está no estado gasoso e ela volta para o estado líquido, a gente chama o processo de condensação. E quando ela está no estado líquido e ela vai para o estado sólido, a gente chama esse processo de solidificação. Quando a água sai do estado sólido em direção ao estado gasoso, está ocorrendo um aumento de temperatura, tá bom? Agora, quando a água está saindo do gasoso e voltando para o sólido, a gente fala que está acontecendo uma queda da temperatura. Tá bom, gente? Então, até aqui é isso. Bem, nós também falamos sobre a água e falamos que as moléculas da água elas ficam em agitação. No estado gasoso, as moléculas ficam extremamente distantes umas das outras, por isso que é tão difícil a gente enxergar a água no estado gasoso. Já no estado sólido, as moléculas estão muito próximas, bem pertinho, as vibrações são menores. E como elas ficam bem mais próximas, bem mais apertadinhas, geralmente a água no estado sólido ela tem um formato mais rígido. A água no estado líquido, as moléculas estão um pouquinho com ligações mais fracas, estão mais distantes, portanto, a gente vê que a água ela vai tomar o desenho do recipiente que ela estiver. Bem, gente, as ações humanas, como eu disse, elas prejudicam muito o ambiente. E existem vários fatores que contribuem, então, para a poluição da água. Um dos maiores é o uso da água no ambiente doméstico, né? E existe essa poluição devido principalmente à falta de consciência dos seres humanos. E aí, o que acontece? Existem políticas hoje em dia de saneamento básico que promovem o quê? Que a gente tenha água tratada, esgoto encanado, água encanada para chegar às nossas casas sem muita poluição. Existem lugares que não têm essas estações de tratamento de água nem de esgoto. E, portanto, a água pode chegar sem tratamento ou o esgoto pode ficar até mesmo jogado na rua, como a gente vê aí. Em regiões que não têm tratamento de esgoto, as pessoas podem construir fossas, que são buracos por onde a água de esgoto será armazenada. Que pode ser pode ser uma fossa do tipo seca ou uma fossa do tipo séptica. A fossa seca ou fossa negra é um buraco onde eles colocam o resíduo do esgoto e esse esgoto vai infiltrar no solo e pode poluir muito o ambiente, tá? Existem as fossas sépticas, que são buracos com impermeabilizado, e eles vão fazer um buraco, vão colocar um cimento em volta, a água vai ficar armazenada ali, vai ter um outro tanque que é o sumidouro, essa água, então, ela não vai para o ambiente muito poluída. E é importante que as pessoas tenham cuidado no momento da construção das fossas, para que elas estejam afastadas das cisternas, tá bom? Bem, uma outra informação importante é que quando a água não recebe tratamento, ela pode ser veículo de doenças, ela pode transmitir doenças. Essas doenças, por exemplo, podem ser doenças que o mosquito vai usar a água para se desenvolver, ou pode ser doenças que o parasita se desenvolve na água. Então, existem inúmeras doenças como malária, febre amarela, dengue, que são doenças que o parasita vai desenvolver o filhotinho na água.
Mas existem também doenças como a amebíase, giardíase, hepatite infecciosa, cólera, que o desenvolvimento do parasita é na água e ele vai entrar no corpo do indivíduo. Existem doenças também como ancilostomose que vão ser transmitidas por meio da terra, do solo contaminado. Então, gente, este é o conteúdo da nossa aula, que fala sobre água e solo contaminados, tratamento de água, tratamento do esgoto, fala sobre também as relações ecológicas e os tipos de relações que os seres vivos estabelecem entre si. Tudo isso muito relacionado, principalmente o capítulo 6, à saúde e o bem-estar físico da população. Bem, este é um assunto de retomada para vocês poderem estudar melhor sobre o assunto da prova. Então, um beijo grande e tchau, tchau, galerinha!